Fala pessoal, iniciando aqui a correção do simulado referente à semana 4, aplicada às terceiras séries do ensino médio. E esse simulado traz descritor 23, que é reconhecer o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau por meio de seus coeficientes, e o descritor 24, reconhecer a representação algébrica de uma função de primeiro grau, dado o seu gráfico. A primeira questão diz assim: uma pedra é lançada de uma certa altura e cai em queda livre. A velocidade da pedra durante a queda pode ser expressa por V igual a G vezes T, onde G é a aceleração da gravidade e vale 10 metros por segundo ao quadrado. E T é o tempo transcorrido. Qual é o gráfico que melhor ilustra a velocidade da pedra em função do tempo até o momento em que ela chega ao solo? Bom, quando a gente está falando de função de primeiro grau, você aprendeu lá no primeiro ano que a função de primeiro grau ela pode ser representada assim, ó, y igual a ax mais b. Ele te deu a função v igual à aceleração da gravidade, que é 10 vezes g. Observa que aqui não tem o termo independente, então vou colocar zero. Então o que a gente aprende lá? Que o b é onde o gráfico deve encostar no eixo y. Então, neste caso, nessa atividade, o gráfico da função tem que passar pelo zero. Observa que aqui na letra A, o gráfico não passa pelo zero. O zero é aqui, ó, o encontro dos eixos. Então, a letra A está descartada. A letra B, ó, o gráfico também não passa pelo centro. Está descartado. Na letra D, o gráfico também não passa pelo centro e muito menos o gráfico da letra E. Então, se você quer saber a resposta está aqui, ó, alternativa C, gráfico crescente, porque o coeficiente angular é positivo e passa pela origem. Então, se você marcou a letra C, você acertou. Questão número 2. Marcos Aurélio pegou um táxi comum que cobra R$ 3,20 pela bandeirada e R$ 1,20 por quilômetro rodado para ir à casa de sua namorada, que fica a 18 quilômetros de distância. A função que representa essa situação é V igual a 3,20 mais 1,20 vezes D, onde V é o valor pago e D a distância percorrida. O melhor gráfico que representa essa situação é... Então, observa novamente que aqui você tem uma função de primeiro grau, 3,20 mais 1,20 vezes D. Por que eu sei que é de primeiro grau? Porque a incógnita aqui, ó, o expoente dela é 1. Nós podemos até melhorar isso aqui, colocando na ordem. V de x é igual a 1,20 vezes t mais 3,20. Para que eu coloquei em ordem? Para você comparar com a função de primeiro grau que você aprende lá na primeira série. Então veja bem, ó, o valor do A é 1,20, é um valor positivo, então eu preciso ter uma reta crescente. Além de ser crescente, o valor de B indica onde o gráfico encosta no eixo Y. Tem que encostar no 3,20. Então, observa que a letra A, ó, começa no 3,20, só que começa o gráfico constante até determinado tempo e cai. Aqui não mostra uma reta crescente, então está descartado. Aqui na letra B, tem até um pedaço crescente aqui, ó, mas esse primeiro pedaço constante não tem nada a ver com o problema. Também está descartado. Observa que aqui na letra D, o gráfico não começa no 3,20. Também está descartado.
Na letra E, começa no 3,20, mas não mostra uma reta crescente, mostra uma reta constante. Também está descartado. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 3. Em uma promoção de venda de camisas, o valor P a ser pago pelo consumidor é calculado pela expressão P igual a menos meio de x mais 35, onde x é a quantidade de camisas compradas no intervalo de 0 a 20. O gráfico que representa o preço P em função da quantidade x é... Bom, então aqui nós temos uma função de primeiro grau, onde o coeficiente angular é negativo, significa que a reta tem que ser decrescente. E aqui o coeficiente linear mostra onde deve encostar no eixo y. Beleza. Então vamos observar primeiro também, que é importante, esse intervalo de 0 a 20. Observa que na letra B, ele não obedece o intervalo. Ele vai até o 10. Então, descartado. Esse aqui também não obedece o intervalo. Descartado. Esse também não obedece o intervalo. Bom, aqui obedece o intervalo, porém mostra uma reta crescente. Opa, não é reta crescente. Olha aqui, o valor do A é negativo. Então, aqui nós temos uma reta decrescente que obedece o intervalo. Se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão 4. A reta T de equação y igual a jx mais k está representado no gráfico abaixo. Os coeficientes angulares j e linear k em relação ao sinal são respectivamente. Não precisa confundir, gente. Ele mudou aqui, ele colocou jx mais k, mas isso aqui representa o ax mais b. Então, veja bem, olha o gráfico. Ele passa pelo centro, ele encosta no eixo y no zero. Isso significa que o b tem que ser zero. Além disso, a reta da esquerda para a direita, ela está diminuindo, ela está caindo, ela está decrescendo. Isso significa que o valor de x é um número negativo. Então, aqui você tem o valor de A negativo e o valor de B nulo. Então, se você marcou a alternativa B, negativo e nulo, você acertou. Questão número 5. Um vendedor recebe um salário composto de uma parte fixa acrescida de uma parte variável que corresponde à comissão sobre o total vendido no mês. O salário S em função do total X de vendas mensais pode ser visualizado neste gráfico abaixo. Qual dessas funções representa o salário desse vendedor? Então, o primeiro passo, olhou para a reta, você tem que observar onde encosta no eixo Y. Isso significa que o termo independente da sua função, o termo independente tem que ser 400. Então, eu já posso descartar a letra A, letra C e letra E. Então, nós ficamos entre a B e a D. Como é que nós vamos decidir? Observa aqui no gráfico que este ponto, se você substitui o valor de x por 12.000, você tem que encontrar o valor de y igual a 1.000. Então, vamos fazer isso. Pegando aqui a alternativa B. S é igual a 0,05 vezes o valor de x, que é 12.000, mais 400. Então, primeiro você vai fazer a multiplicação. 12.000 vezes 0,05. Você vai achar 600. Então, vai ficar 600 mais 400. E 600 mais 400 dá exatamente 1.000. Então, já encontramos a alternativa correta. Então, se você marcou a letra B,
você acertou. Questão número 6. Os mecânicos de um carro de Fórmula 1, durante um abastecimento, perceberam que o tanque tinha 8 litros de gasolina. A bomba injetava 3 litros por segundo. O gráfico abaixo representa esta situação. A expressão algébrica que representa a função esboçada é... Então, primeira coisa, ó, temos que olhar onde o gráfico encosta no eixo Y, encosta no 8. Então, o termo independente tem que ser 8. Isso não acontece na letra E, não acontece na letra D, nem na C e nem na B. Ó. A única equação, a única função que tem termo independente igual a 8 é a letra A. Se você marcou a letra A, você acertou. Questão 7. Devido ao desgaste e ao envelhecimento, os bens que constituem o ativo de uma empresa estão sujeitos a desvalorizações. Por exemplo, se uma máquina foi comprada por 20 mil e após 5 anos foi vendida por 8 mil, esta teve uma depreciação de 12 mil reais. O gráfico abaixo representa essa situação. A expressão algébrica que representa a função esboçada é... Duas coisas para analisar aqui. Onde o gráfico encosta no eixo Y, encosta no 20 mil. Então, eu já posso descartar a alternativa C e já posso descartar a alternativa D, porque o termo independente não é 20 mil. Outra coisa, a reta é decrescente. Isso significa que o coeficiente A tem que ser negativo. E isso não acontece na letra A. Então, ficamos entre a letra B e a letra E. Como decidir? Vamos fazer aqui, ó. Esse daqui, 5, é o valor do x. Se nós substituirmos na função, tem que encontrar esse valor de y aqui, 8 mil. Então, vamos fazer esse teste na letra B. Na letra B, nós temos y igual a menos 2.400 vezes o valor do x, que é 5, mais 20 mil. Quando você multiplica menos 2.400 por 5, você encontra menos 12 mil. Mais 20 mil vai dar exatamente 8 mil. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. Tá vendo? Ó? Número de entrada 5, número de saída 8 mil, exatamente o que está aqui.